Hola chicos y chicas, bem-vindos a mais uma classe de espanhol, comigo, o professor Adriano. E hoje falaremos de um tópico que talvez ainda seja um tabu na vida de muitas pessoas, que é interpretação textual. Tá? Aí vem a pergunta, né? Por que é necessário essa compreensão textual? Tá? Pensa comigo. Qual a importância tem de ler rápido se no final eu vou ter que reler o mesmo várias vezes para poder entender o que o texto está me dizendo? Como nós trabalhamos com textos, muitos textos no nosso material didático, é importante eu ter isso em mente, tá? Que o texto que está ali, ele não deve ser devorado de uma vez só. Ele tem que ser devorado por partes, tem que ser lido por partes, para que eu possa extrair o máximo de informações que eu necessito daquele texto. Quando eu faço uma leitura corrida dele, eu tenho vários problemas, no caso da língua estrangeira. Eu vou fazer uma leitura corrida, eu não vou conseguir assimilar o que está dizendo, até porque existem palavras ali que eu não conheço. E às vezes eu não disponho de um dicionário para me ajudar na tradução. Tá? Porque às vezes até o próprio dicionário lhe dá o significado de uma palavra, mas no contexto a qual aquela palavra está inserido, foge totalmente a sua realidade. Aí eu preciso parar e raciocinar para saber se realmente aquela palavra quer dizer aquilo ali. Por isso que não adianta eu ler rápido. Eu preciso fazer uma leitura pausada, uma leitura contextualizada, uma leitura didática, para que eu possa extrair o máximo de informações na minha primeira leitura. Para isso, estaremos nessa aula dando 4 dicas que você necessita para melhorar a sua compreensão textual. Tá bom? Porque às vezes são muitos os obstáculos que se interpõem nessa boa compreensão de um texto. Desde o cansaço, maratonas de horas tentando memorizar um texto para poder fazer uma prova, ou passando porque às vezes o autor não consegue é, explicar com suas palavras ali descritas no texto o que ele quer dizer, e eu preciso buscar a fundo o entendimento daquele texto. Se eu fizer uma leitura rápida, eu não vou conseguir ter uma boa compreensão desse texto, fazer uma análise crítica desse texto, tá bom? Então nessa aula estamos apresentando 4 segredos para que você possa desenvolver uma boa compreensão textual. E o primeiro deles é identificar a sua informação relevante. Se tens que estudar ou preparar uma leitura para uma prova, é fácil, já que costumam ter um guia com as perguntas e informações importantes: personagens, trama, espaço e espaço temporal. Geralmente, quando vão fazer uma prova de interpretação, eles dão perguntas. E quando eu consigo identificar dentro do meu texto as perguntas, o espaço e os personagens, pronto, matei a charada. Eu encontrei a minha resposta. Tá bom? E diante de um livro de não ficção, que é o caso dos nossos textos, porque eles não são fictícios, tá bom? A importância costuma residir nas ideias ou bases que o autor deseja transmitir, seja falando de produtividade, de bem-estar pessoal ou de finanças, que é o caso dos nossos textos que aparecem no nosso material didático. Eles sempre vão trazer essas ideias bases, e eu preciso aprender a identificá-las através de uma leitura pausada, o que o autor está querendo transmitir para mim, tá ok? Olha só, o segundo tópico é analisar o formato do texto. Como assim? Como esse texto está dividido? Tem títulos e subtítulos? Ele inclui uma conclusão e um parágrafo final? Existem anotações ou linhas sublinhadas ou em negrito que ressaltam? Ele usa diferentes cores? Está dividido em capítulos ou seções? Como é amplo esse texto? Tá bom? São informações como essas que eu começo a pegar e a marcar o meu texto e a limitar a minha área de atuação dentro dele. Nesse parágrafo ele fala sobre isso, nesse parágrafo ele fala sobre isso, nessa linha ele menciona isso. Eu preciso aprender a identificar essas informações através do formato do meu texto. O meu terceiro ponto importante é variar o ritmo quando for necessário. Olha só, quando for necessário, eu acelero ou diminuo
o meu ritmo de leitura. Um dos grandes segredos que rara vez se menciona é que um bom leitor sabe quando é necessário acelerar e, o mais importante ainda, quando é apropriado reduzir o ritmo da leitura. Se eu sei que esse parágrafo ele não vai me dizer, não vai me dar as informações que eu preciso, porque nele não contém as palavras-chave, eu não vou descartá-lo. Eu vou ler com uma velocidade um pouquinho maior, porque provavelmente no próximo parágrafo eu encontre pontos importantes para a minha compreensão. Aí, nesse, eu vou fazer uma leitura mais pausada, um ritmo menos acelerado, para que eu possa compreender perfeitamente o que ele está me dizendo. Tudo bem? É acelerar ou reduzir quando for necessário. Não lê-lo rapidamente por inteiro, tá bom? E o meu quarto e último tópico é exercitar a minha parte crítica. Para desenvolver uma boa compreensão, não somente há que entender o que dizem as letras. O verdadeiro conhecimento se encontra atrás da tua capacidade de reflexão, de análises e tua capacidade crítica. É observar o texto, ler o texto, analisar aquele texto e saber contrapor ideias, meu Deus! Relevem essa parte, tá? E contrapor ideias a respeito do que o texto está me dizendo, do que o texto está me trazendo. Tá bom, gente? Despertem esse senso crítico sobre o texto, sobre a leitura que vocês estão fazendo, para que eu possa saber se eu tive uma boa compreensão dele. Praticando esses 4 tópicos, esses 4 itens de suma importância para uma boa compreensão leitora, tá bom? Eu venho para o truque mais simples para saber se eles surtiram efeito na compreensão do meu texto. É pegar e ser capaz de explicar para alguém, com as minhas próprias palavras, aquilo que eu acabei de ler. Sem floreios, sem palavras técnicas ou sem largas explicações. O texto fala disso, 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 disso e isso, ponto. Acabou. Entende? Se eu for capaz de explicar o meu texto, aquilo que eu li, eu vou ter certeza que eu compreendi a minha leitura. E aí daí é só partir para o abraço e resolver qualquer questão relacionada ao meu texto, tá ok? Guardem essas dicas, guardem esses conselhos, leiam com atenção, respondam às perguntas e hasta la próxima clase.